Amém? Eu vou fazer a pergunta que a pastora Suza sempre faz para toda a igreja lá. Vocês estão bem? Bem mesmo? Ou está que nem aquela mulher que perdeu o filho e falou assim, vai tudo bem. Mas eu creio que, ainda que você que entrou aqui, talvez nessas condições, pode ter certeza que com Jesus na proa do seu barco, tudo vai ficar bem em nome do Senhor. Amém? Eu estou bem. Eu conversei ali em off, ali, né? Com o meu xará ali, eu falei assim, olha, eu pensei que eu não conseguiria estar aqui nessa noite. Mas nós servimos a um Deus, e eu disse assim para minha esposa hoje. Eu falei, estando em condições ou não, tendo capacidade ou não, querendo ou não, nós fomos chamados para um grande propósito. E não podemos correr disso. Amém, queridos? Eu vou pedir para todos tomar os seus assentos, em nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Para mim, a pastora Damares falando que nós recebemos aí o convite, né? E eu, na verdade, eu já me sinto de casa aqui. Eu me sinto em casa de verdade. Para mim é honroso, é prazeroso estar aqui. Afinal de contas, eu já estou sendo, acho que, conhecido aí por uma grande galera aí, hein, Júnior? Que eu cheguei ali no estacionamento ali aí eu falei assim, onde que eu posso colocar o carro? Aí o irmão pegou e falou assim, o irmão, quer colocar aqui do lado? Aí ele falou assim, não, ele é o preleitor, pode colocar ali atrás, irmão, que vai ser um dos últimos a sair do culto. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, já estou me conhecendo aqui, eu falei, mas enfim, eu agradeço sempre pela recepção de vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso, porque é bom ter amigos, de verdade. Primeiro que, segundo um escritor, disse que o homem não foi feito para estar só. E um dos agentes mortíferos que tem matado muita gente é o isolamento. Você vê que pessoas nos dias de hoje, talvez para buscar entretenimento, ela compra um cachorro, adquire um animalzinho, às vezes simplesmente para não querer se relacionar com as pessoas. Infelizmente o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, hoje em dia tem perdido, no bom sentido, para um animal. Tem pessoas que querem se relacionar com o animal, mas não querem ter um relacionamento com pessoas. Por que isso? As inversões de valores. E eu estou aqui nesta noite, queridos. Através dessa conferência, nós estamos nesta noite ouvindo aqui, ativação. Deus vai ativar em nós novamente algo tão poderoso que muitas vezes está escondido dentro de você e você não tem a noção da capacidade, do poder que há dentro de você. Eu quero contar uma experiência muito rápida. Fiz uma viagem esses dias atrás, eu falei com o Júnior. Falei, Júnior, eu preciso tirar uns dias para descansar. E aí eu peguei toda a minha família e fomos ali para o lado de Pernambuco e Maceió. Não conhecia aquela região ainda. Que lugar maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. E o que me chamou a atenção? Eu tive a oportunidade, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fiz mergulho por 2 vezes. Foi 2 sensações maravilhosas. Uma quando eu entrei e outra quando eu saí. Porque, irmãos, o desespero que dá, parece que não. Mas o desespero que dá, irmãos. Só que eu notei de algo tão importante naquilo que parecia ser tão simples. Foi que quando eu estava por cima das águas, eu não tinha noção do que tinha abaixo das águas. E quando eu desci nas profundezas ali, porque eu desci por volta de uns 6 metros, 7 metros, eu comecei a observar como Deus é perfeito. Aí Deus me levou àquele versículo que fala aquilo que os olhos não viram. Percebe que nós temos uma visão a respeito de Deus, às vezes tão superficial, que achamos que Deus é capaz ou Deus é poderoso para realizar apenas aquilo que nós já estamos vendo. Não. Deus tem coisas novas aqui nesta noite para você também, no nome de Jesus. E eu tive uma experiência maravilhosa nessa viagem, irmãos. Trouxe aí uma virose, mas pode ficar tranquilo que não pega em ninguém. Foi um alimento que eu comi lá, não me fez muito bem, mas enfim. E foi por isso que eu disse assim, olha, estando bem ou não, nós fomos chamados para um propósito maior. Hoje de manhã, levantei pelas 7 horas da manhã, fui ao médico e falei, vou fazer a minha parte. Quando foi 3 horas da tarde, eu já estava bem melhor.
E eu estou aqui para dar glória e honra ao nome do Senhor, juntamente com todos vocês. Amém? Então eu me sinto honrado por estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui. E vejo como que Deus é tão detalhista em tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz, Ele é tão perfeito, que Ele é merecedor realmente de nós nos atentarmos para glorificar a Ele em tudo. Em tudo. Por exemplo, eu nunca tinha observado, nunca tinha parado para observar que hoje em dia essa geração, né, de hoje, ela é uma geração que, segundo um amigo psicólogo da área da psicologia, ele fala assim que é a geração do iFood. É a geração que quer tudo na hora ali, tudo pronto na hora. E aí a minha filha, agora ela está com esse negócio de querer gravar vídeo. A Lara com 5 anos de idade, irmãos. E aí eu fico observando coisas que talvez eu demorei. Eu tive meu primeiro celular. Não vão falar que eu sou velho, hein? Velho é o pecado, irmãos. Eu tive meu primeiro celular, acho que com 17 anos aproximadamente. Aquele que abria e fechava, lembra? E eu fazia de todas as formas para as pessoas verem que eu tinha um celular aqui lá e tal. Por que eu estou falando isso? Porque minha filha com 5 anos de idade, ela faz coisas que eu demorei e às vezes hoje eu não sei ainda fazer. E o que mudou? O que eu percebo? Que mesmo que a Bíblia diz que a tecnologia, a ciência, tudo isso se multiplicaria, e é uma verdade. Ainda assim, irmãos, eu vejo que a pastora disse assim, olha, nós cantávamos os corinhos de fogo lá no monte e tudo, e me traz a memória em saber que, quando se trata das coisas de Deus, nada é passado, tudo é presente. Deus opera em todas as áreas e de qualquer maneira. Amém? Às vezes a gente desenha de uma forma achando que é assim que Deus vai fazer, Ele faz como Ele quer. Não é verdade? Afinal de contas, quem que é o barro e quem que é o oleiro? O que é preciso, irmãos, nós estarmos atentos, sensíveis à voz de Deus. E nesta noite eu quero trazer uma palavra que vai ativar, com certeza, a sua vida nesta noite. O salmista Davi, ele disse assim: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? É uma palavra tão profunda que nós começamos a observar como que nós podemos retribuir aquilo que Deus faz por nós ou para nós. Traz a memória de quem era você e quem é você agora. Traz a memória de aonde você consegue resgatar um pouco da sua história. Traz e tenta analisar momentos e momentos, altos e baixos. E nós vamos concluir da seguinte forma, de que realmente, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós não estaríamos mais aqui. É isso que eu quero trazer para você aqui nesta noite, porque assim, às vezes, irmãos, isso é coisa do ser humano, nós estamos sempre prontos a receber. Mas o Senhor quer nesta noite algo daquilo que Ele tem feito por você. E nós já ouvimos aqui nesta noite que seja um louvor que chegue no trono dEle, que seja uma adoração que mova o coração de Deus, que seja algo, irmãos, transformador. Tem um livro que diz comunicação que transforma. Comunicação que transforma não é aquela que no final desta mensagem eu receba aplausos, mas é aquela que no dia de amanhã você seja transformado pelo poder que foi a palavra na tua vida. Então o Senhor nesta noite Ele quer ativar na nossa vida uma comunicação que possa trazer transformação na vida de cada pessoa que te ouve. Porque, irmãos, o ser humano ele não tem buscado comunicação. Só que nós temos a resposta que o mundo está em busca. Nós temos, irmãos, a ciência da palavra está conosco. A Bíblia diz assim que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então certamente não é por você, não é por mim, mas dentro de você e dentro de mim, temos uma fonte inesgotável, que a Bíblia diz assim que quando você abrir a sua boca, Ele falará por você. Eu fiquei
abismado, porque essa palavra ela me confrontou muito. Salmo 116. O salmista Davi, ele estava num momento caótico, onde ele se deparou verdadeiramente com o maior inimigo, que é a morte. E a Bíblia diz assim, que ele começa a louvar a Deus, porque Deus ouve ele todas as vezes que ele clama ao Senhor. Nós precisamos entender uma coisa: ou nós vestimos a realidade daquilo que nós fomos chamados, ou você acredita que você é filho de Deus, ou você acredita que você é soldado separado por Deus, ou vivamos uma vida que o mundo quer. Por exemplo, como que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não viver essa palavra? Como eu posso expressar essa palavra se eu não tiver relacionamento com ela? E o salmista Davi chegou a um ponto de dizer assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Não importa as circunstâncias que nós estamos atravessando, não importa se é boa ou se é ruim, não importa, em todas as elas, o Senhor estará convosco, porque existe uma promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Existe uma promessa de Deus para nós, por meio de Jesus, que Ele vai estar conosco. E se Deus vai estar conosco por meio do seu Espírito hoje, nós somos mais. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Mas muitas vezes não é assim que nós nos pomos. Parece que quando nós enfrentamos algumas adversidades, começamos um interrogatório, começamos a colocar vários questionamentos. E aí eu começo a perguntar, e trago a cada um dos irmãos aqui nesta noite: a questão não é se Deus está conosco, a questão não é se Deus vai realizar ou não. Por quê? Porque se você quer saber o que Deus pode fazer, você abrindo esta palavra aqui, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Se você abrir esta palavra, você vai saber quem é Deus. A questão é: quem é você diante de Deus? Quem somos nós perante esse Deus? O que nós podemos oferecer a Deus? Ficamos muito, irmãos, agradecidos quando somos presenteados. Ficamos muito contentes quando somos aplaudidos em algumas situações. Mas traz a memória. A Bíblia diz assim, que antes de você ser formado, ou quando você está sendo formado em segredo, a Bíblia diz que Ele já te conhecia. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. A Bíblia diz que Ele conhece antes mesmo que você expresse alguma coisa, Ele já sabe. Então nada está patente diante dos olhos do Senhor, tudo está nu, tudo está transparente aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, ainda assim, o que você pode nesta noite oferecer? O que você pode dar a Deus nesta noite? Talvez eu volto novamente a dizer, por você mesmo você não tem condições, porque somos pessoas que fomos caídos por conta do pecado. Mas a Bíblia diz assim, que não é por vós mesmo, não é por vós, mas foi por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Através dele nós podemos todas as coisas. E através dele, nesta noite, você pode magnificar o nome dele. Você pode trazer a real essência da glória e da honra que é devida ao nosso Deus. Eu não sei como que nós podemos imaginar, talvez no mundo natural não há possibilidades, mas uma coisa é certa, para fins de entendimento, a Bíblia diz assim, que existe uma classe de anjos, que a Bíblia diz que de dia e de noite, ou seja, sem parar, sem pausa, estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O que este ano nós podemos oferecer a Deus? O nosso amor. Você pode oferecer mais e mais a Deus o seu amor. Diz que uma das formas de você medir o amor é você amar sem medir. Às vezes nós vemos que num relacionamento a pessoa ama de forma recíproca. Se você me ama, eu também te amo.
Mas a Bíblia diz assim, que Deus olhou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, ou seja, Ele nos amou. Ele nos amou e entregou o seu Filho. E por isso, irmãos, a morte que causou em Jesus é o que nos trouxe a vida e a esperança que nós temos aqui nesta noite. Eu creio que nesta noite nós podemos dar ao nosso Deus filhos maduros como o seu Filho Jesus. Eu creio que nós podemos gerar uma geração madura. Eu creio que nós podemos dar para Jesus filhos dispostos, ainda que esteja a ponto de ser lançado numa fornalha de fogo ardente, mas não negará o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós podemos dar a Deus filhos que provam ou não provam, ou circunstâncias, ou quem sabe, a Bíblia diz assim, que nada pode nos separar deste amor. Mas quantos estão largando a Deus por conta das circunstâncias? Mas Deus pode levantar você nesta noite, irmãos, com poder e autoridade, para resgatar essas vidas, e fazer com que elas sejam maduras o suficiente, porque o próprio Jesus disse, que neste mundo nós teríamos aflições. Teríamos aflições. E Ele disse o seguinte, que nós deveríamos apenas ter o quê? Bom ânimo. Eu disse assim para minha esposa, amanheci ruim, irmãos, ruim, pensa. Passei a noite em claro. E eu disse assim para minha esposa, não, se eu der corda para isso, eu vou ficar 2 dias de cama aqui. Tudo depende da forma que você encara as coisas. Nós temos uma habilidade imensa. Nós temos uma habilidade imensa, irmãos, de enfrentar os obstáculos da vida. Agora a questão é, se você vai enfrentar com a presença de Deus ou sem a presença de Deus. Porque com a presença de Deus você pode, e não só pode, mas você vai chegar além. Sem a presença de Deus, a Bíblia diz que você não pode fazer nada. Então nós não temos escolha. Nesta noite, se você veio, vem e ofereça o seu melhor, porque Deus merece o seu melhor. Não é para o pastor, não é para os levitas, é para aquele que criou todas as coisas, é para aquele que quando você está dormindo, Ele está trabalhando ao teu favor, é para aquele que está fechando a porta, para que verdadeiramente nenhum mal possa suceder sobre a tua casa, é aquele que tira as pedras do teu caminho, para que você continue a caminhar, irmãos, é aquele que se preciso for, Ele faz você caminhar por sobre as águas, é por esse que você deve dar algo a Ele. É para esse Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, o salmista Davi falando isso. Ele enfrentou a morte. E eu vejo que verdadeiramente quando você está num patamar que foge do seu controle, você começa a fazer o quê? Lembrar de Deus. O salmista Davi lembrou do Senhor neste momento. E ele já tinha passado por várias adversidades. Só que eu acredito que o maior inimigo do ser humano é a morte. E quando você chega num estágio como esse, você busca de todas as formas a vida, porque viver é bom. Só que a vida só faz sentido se Jesus estiver dentro de você. A vida só tem prazer se Jesus estiver. Eu tenho um vizinho que está com câncer. E eu lembro que nós tivemos oportunidade várias vezes de falar de Jesus para ele. Mas talvez algumas pessoas diz que tem dificuldade para mudar um pouco a sua forma de pensar. E ele falava assim, não, eu nasci assim, nessa religião, vou morrer nessa religião. Só que agora ele se deparou com uma enfermidade que ele viu que ele não tem força para combater. E depois de aproximadamente 20 anos que eu resido ali, a primeira vez que eu adentrei a casa dele, e falamos de Jesus para ele. Jesus é fiel, irmãos. Aonde eu e você não pode ir, Jesus pode.
Por isso que nesta noite Deus quer fazer com que você pode oferecer filhos maduros para Deus. Filhos experimentados. Filhos que não abrem mão por nada desse Deus. Nós estamos numa geração corrupta, queridos. Mas ainda assim eu creio que existe uma geração que Deus levantou para fazer a diferença. Outra coisa que Deus também espera de cada um de nós, eu creio que nós temos a oferecer a Ele: uma noiva preparada. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva. E quando nós falamos de noiva, nós estamos falando de casamento. Percebe-se que quando num casamento, quando atrasa o casamento, na maioria das vezes está mudando alguma... De vez em quando está mudando, né? Agora é o noivo que está atrasando. Mas, costumeiramente falando, quando se atrasa o casamento é por conta do quê? A noiva. E Jesus está buscando a noiva para o casamento. Uma noiva que está preparada, ornamentada para o grande dia, o casamento, queridos. Não é uma noiva que está indecisa, não é uma noiva que ainda não sabe o que quer, não. É uma noiva que está decidida de casar com o noivo. Nós podemos oferecer a Deus. E eu creio que através do Espírito Santo Ele pode, de forma profunda, ajudar você a fazer com que você traga a sua memória do que oferecer a Deus. Às vezes nós queremos fazer coisas profundas e grandes. Comece, é um exercício. Eu lembro como hoje. Eu falava assim: eu quero jejuar, mas eu nunca jejuava. Como que você quer jejuar, mas nunca jejua? Não, eu quero fazer uma campanha de 30 dias de jejum. Mas se eu não jejuava um dia, como é que eu vou começar com 30 dias? É um exercício. Comece, eu quero fazer oração, irmãos. Às vezes as pessoas passam noite e dia, Netflix e outras coisas mais. É exercício. Eu acabei de falar, não é na sua força, mas comece com 10 minutos de oração. Comece, irmãos. Quando eu comecei, irmãos, é uma brincadeira, mas é uma realidade. Eu falo que eu aprendi a orar com os irmãos da Deus de Amor. Eu lembro que fui convidado a ir ao monte, eu tinha uns 15 anos na época, 16. Vamos para o monte, vamos, com os irmãos da Deus de Amor. Chegou lá, rapaz, os irmãos joelharam lá 11 horas da noite, foi levantar 5 horas da manhã, irmãos. Falei, irmão, 11 horas, quando foi 11h15, eu já não sabia mais nem o que falar para Deus. E aí eu falei assim, agora vou passar a noite todinha aqui com os irmãos. E aí eu fiquei assim, eu falei, mas aí eu comecei o quê? É aquilo que eu falei, a minha filha tem 5 anos. O mundo dela é o mundo da atualidade, é o mundo da tecnologia. Mas você sempre aprende com os mais velhos. E aí eu comecei o quê? A escutar. Eu falei, ele está orando pelo pai, pela avó, Aí comecei a orar. Aí não é que o negócio ficou bom? Aí comecei a orar 1 hora, comecei a orar 2 horas, passei a noite todinha orando com eles. E quanto mais eu orava, mais eu queria orar. Comecei a jejuar. Rapaz, aí veio um irmão. Comecei a jejuar, aí fui para o serviço. Trabalhava numa serralheria na época. Veio um irmão com a manga parecendo um melão, irmãos. Toma uma manga aí, rapaz. Eu olhei assim, rapaz. Eu falei, não, estou em paz hoje. Eu falei, mas não é uma coisa, parece que... Aí eu comecei a entender, escutar, muitos falavam assim, quando você vai fazer algo para Deus, vai jejuar, não sei o quê, você vai ver. Aí eu falei, não é que acontece mesmo, cara? E aí comecei a fazer, e não é que o negócio é bom? Por quê? Porque tudo que vem de você acaba, mas tudo que vem dele permanece para sempre. Entende? Por isso que ele fala, não se embarace com as coisas desse século, deste mundo, mas busque as coisas que são eternas. Nós precisamos, irmãos, se preocupar em buscar as coisas que são do alto. Por quê? Porque tudo isso passa. Quando eu era jovem, eu tinha as vontades de jovens também, tinha os desejos de jovens também.
Só que tudo isso passa. Tudo isso passa. E hoje eu fico vendo, irmãos, que eu já estou mais próximo do fim do que do começo. E eu começo a me deparar, o que eu posso dar, o que eu posso retribuir, não que seja capaz de retribuir, mas o que eu posso dar ao meu Deus, que é digno de honra, que faz para mim, por mim, mesmo sem eu merecer. Quantas vezes falava assim, meu Deus, eu vou orar, vou fazer isso, e não fazia. Quantas vezes sendo ingrato com Deus, quantas vezes prometendo e não fazia. Mas em nome de Jesus, se você está aqui nesta noite, se encontrou numa situação como essa, Deus vai trazer coisas novas sobre a sua vida, e você vai começar e vai terminar no nome de Jesus. Você vai ir avante sim, em nome de Jesus. Quantas pessoas que começam e não terminam, que tem projetos que começam e não saem do papel, mas Deus vai trazer autoridade, vai te dar sabedoria, e você vai concluir no nome de Jesus. Vai, queridos, vai. Vai, porque Deus espera filhos maduros, Deus espera uma noiva preparada. Tem pessoas que falam assim, olha, se você falar assim para ela, olha, a oportunidade está para você aqui, nesta noite ministrar, misericórdia. Como assim misericórdia? Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando. Agradeça. Amole as ferramentas que Deus está te dando. Mas ofereça algo para Deus em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite, irmãos, convicto que você é capaz em Deus de retribuir a Ele aquilo que Ele merece. Afinal de contas, nós estamos aqui, nós vemos um belo louvor. Para se ter um belo louvor tem que ter ensaios. Para se trazer uma pregação tem que ter o preparativo, você tem que fazer a preparação, queridos. E por que muitas vezes, eu falo isso porque eu atendo alguns clientes que trabalham em escola de samba, e ele fala assim para mim que quando termina, no mês seguinte eles já começam o ensaio novamente. E quando é nós, não, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe sim. Por isso que a Bíblia diz assim, que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Sabe por quê? Porque a nós é revelado a verdade. Nós sabemos da verdade, eles não. E eles, sem saberem da verdade, muitas vezes fazem mais do que nós. Mas nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos e devemos mudar. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. É assim que a palavra diz. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Traga a memória, queridos. Eu mergulhei 7 metros para baixo ali. Comecei a ver aqueles corais, peixes, eu via só em filme. E eu falei, nossa, mas como é que as coisas de Deus é perfeito, cara? E você olha por cima assim, você não vê nada. Você vê por a superfície da água, você não vê nada. Quando você mergulha, você começa a ver. Entende o que eu estou falando? Saia do estágio da superfície. Saia desse estado raso. Deus quer te levar para as profundezas, irmãos. A Bíblia diz assim, que o próprio Jonas, estando lá no mais profundo abismo, o Senhor estava lá. Tem vida lá embaixo, sim. Tem vida, queridos. Tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Isso é uma verdade de Deus. Então que nesta noite, irmãos, essa palavra possa ficar gravada no teu coração. O que nós podemos dar ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu. Porque se eu for buscar talvez a memória, eu vou trazer a lembrança de muitas coisas que na minha concepção humana não seria capaz do meu casamento estar firme até hoje. Se eu fosse buscar talvez na minha forma de pensar, muitas coisas que hoje estão firmes, estão de pé, estaria tudo de água abaixo.
E se está, é porque tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E o que nós podemos dar ao Deus da nossa salvação? O que nós podemos? O salmista Davi chegou, quando ele falou assim, olha, ainda que eu andasse, porque ele tinha provado desse momento. Ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Ter certeza é ter relacionamento, é ter convicção. Não de ouvir, de relacionar. De verdade, irmãos. Prometa para você mesmo. Eu gosto de citar, eu trago sempre à memória escritores, porque se você for analisar, quando Jesus fala em parábolas, ele usava muito parábolas para falar com as pessoas. Talvez era uma forma didática de compreensão, porque imagina, se ele falava da forma mais simples, as pessoas não entendiam. E aí ele fala assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal? O sal é para dar sabor à comida. Mas ele também fala assim que o muito sal vira insípido, ou seja, fica ruim o negócio. Tem que ter a dosagem certa. Aí ele fala assim, vocês também são luz. O que ele quis dizer com isso? Se eu pedir para todos os irmãos aqui, os irmãos responsáveis aqui da parte de iluminação, apagar aqui as luzes. E eu pedi para você fazer uma leitura da palavra de Deus. Com todas as luzes apagadas é quase impossível os irmãos lerem. Porque a luz ela traz clareza. A luz ela dá direção. A luz mostra o caminho. Jesus está dizendo, você é aquele que vai ser guiado por mim, a mostrar o caminho para todo aquele que está na escuridão. E tem uma história do Alexandre Grande que diz assim que um certo dia ele estava numa guerra e um dos soldados foi pego tentando fugir da batalha. E aí de repente o capitão daquele exército do Alexandre o Grande prendeu aquele soldado. E no final da batalha, quando eles ganharam, ele pegou aquele soldado e levou até Alexandre o Grande. E relatou para ele o que aconteceu. Esse soldado foi pego tentando fugir da batalha. Alexandre o Grande sacou da espada e foi tentar matar o menino, o soldado. O capitão falou assim, meu senhor, eu nunca te pedi nada, mas não faça mal ao menino, porque ainda é uma criança. Aí Alexandre vai e pergunta para essa criança, esse soldado, qual que era o nome dele. E aí o soldado fala assim, Alexandre, senhor. Aí ele sacou da espada de novo e falou, como que é seu nome? Ele falou assim, Alexandre. Ele falou, muda de nome ou muda de atitude. Entende? Falar que você segue a Deus é preciso ser as ações também. As ações, as marcas de Cristo precisam estar dentro de você. Senão, irmãos, não adianta. Senão, não adianta, não haverá transformação na vida das pessoas. Comunicação que transforma é aquela que gera mudança na vida das pessoas. E nós temos essa palavra de Deus em nossos corações. Eu quero fazer uma oração com todos vocês, em nome de Jesus. Mas o que nós podemos dar ao Senhor? Saia daqui nessa noite com essa palavra. Eu quero convidar com autorização do pastor, todos de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com todos vocês. Momento propício, oportuno, para neste momento nós trazer a memória e começarmos a pensar o que eu posso dar ao Senhor. Através do que você já ouviu, você já recebeu nesta noite. Quem sabe você que está aqui precisa dar mais amor a Deus. Você precisa falar mais dele para as pessoas. E eu tenho certeza, queridos, do que ele pode fazer
infinitamente mais daquilo que você pede ou você busca. Isso é inevitável, eu tenho certeza disso. Em nome do Senhor. O Ministério do Louvor vai estar louvando o Senhor com louvor aqui. E eu quero fazer uma oração com todos vocês. Nessa oração, você ofereça a Deus aí o que você tem. Espero que você esteja cheio de Deus. Espero que você esteja transbordando de Deus. Porque não é glória sua, não é honra sua, é a dele. É a honra dele, a glória dele. Fecha os nossos olhos, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, nesta conferência, meu Deus, de ativação, aonde ouvimos, meu Pai, os louvores, adoramos o Senhor através dos louvores e por meio desta palavra. Estamos aqui, meu Deus, para ativar, meu Deus, aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor, Pai. Aquilo que nós podemos dar ao Senhor, meu Deus. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós, papai. A cada um daqueles que o Senhor tirou do lamaçal do pecado, a cada um daqueles que estavam, quem sabe, meu Pai, aleluia, na UTI, aqueles que estavam desesperançados, meu Deus, aqueles que estavam com seus casamentos, meu Pai, destruídos, aqueles, meu Pai, aleluia, que viviam, meu Pai, em contenda, meu Pai, aqueles que viviam, meu Pai, cabisbaixo, sem direção, meu Deus. O que nós podemos dar ao Senhor, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, ajude, meu Pai, a cada um por meio do Teu Espírito, meu Deus, a oferecer, meu Pai, a honra que é devida ao Senhor, a glória que é devida ao Senhor, meu Deus. Sabemos, meu Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o Teu propósito. O Senhor chamou a Tua igreja para um grande propósito, meu Deus, um grande propósito, meu Pai. E esse propósito, meu Deus, aleluia, ele há de ser realizado na medida que nós estamos dando ao Senhor, na medida que nós estamos oferecendo ao Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, que cada um ofereça mais, meu Pai, consagração, que cada um, meu Pai, possa descer mais e mais, que cada um, meu Pai, possa, meu Pai, aleluia, ser mais parecido com o seu Filho Jesus, que cada um, meu Pai, aleluia, possa, meu Pai, ser a noiva, aleluia, preparada para o grande dia. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. O que nós podemos oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito, meu Pai. Senhor, meu Deus, toca no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Toca, meu Pai, no coração de cada um dos Teus filhos, meu Pai. E resgate, meu Deus, aleluia, no mais profundo. Aonde eu não posso ir, meu Deus, que o Senhor vai, meu Deus. E faça com que o Teu Filho, meu Pai, reconheça a magnitude do Senhor sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode oferecer a Deus a sua adoração. Você pode oferecer a Deus a sua adoração. Aleluia. Você pode oferecer tudo que você tem nesta noite. Se esvazie totalmente de você nesta noite. Sim, Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa raça pegou fogo e não se consumiu. Aleluia, Jesus. Você tem motivos para dar ao Senhor.
Você pode oferecer a Deus, sim. Eu sei que talvez alguns tenham a oferecer a Deus, aleluia, através de uma cura que recebeu, através, aleluia, de algo que Deus realizou de forma espetacular. Mas uma coisa que todos receberam aqui nesta noite, e não vem de vocês, vem de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. E isso, aleluia, é um dom de Deus, aleluia. Mas nós podemos oferecer graça, nós podemos oferecer gratidão a Ele pela salvação que não vem de nós, mas veio dEle. Somos salvos por Ele, somos salvos por Ele, queridos. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com o teu melhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Pai.